Primeiro lugar, obrigado por topar participar aqui do Strategist Revival, Dilma. Um grande prazer estar junto contigo na comunidade do ESG para já, te escutar, conhecer e aprender mais contigo. Obrigado demais por topar participar. Bem-vinda. Nossa, Rafa, muito obrigada. Eu estou muito feliz. A gente de fato faz parte da mesma comunidade, mas aí a gente foi ali se encontrando, desencontrando, né? E sempre ali próximo, conversando, que para mim sempre é um prazer, assim, não só conversar com você, mas trocar uma série de informações que a gente troca, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. E como é uma honra de verdade sempre de te escutar e de aprender, pensei nisso, sabe? Para os seguidores daqui, a audiência, para todo mundo. De aprender contigo também, que é muito bom de entender mais, de refletir e, como a gente falava agora há pouco, também pensar na revitalização, não, reformulação dos vieses, trazer Ah, compreensão primeiro, né, dos vieses que a gente tem e aprender outros olhares e tudo mais. E aí, se você puder, conta um pouco da sua carreira, da sua história, que começa muito tempo atrás no Castelo rá que muito legal e de aprendizado desde lá em relação a isso que a gente olha hoje, para o impacto social, ambiental e lucrativo positivo para as empresas, marcas que a gente trabalha. bom, Rafa, eu comecei de fato a minha carreira como bailarina, né? E por que que eu falo que eu comecei aí? Porque a minha primeira carteira assinada com 15 anos de idade ali foi, né, dançando para um musical ali onde eu era registrada. Então, eu comecei a carreira nesse lugar. E quando eu falo, né, porque para mim a nossa jornada, a nossa carreira, ela começa ali, e ela é uma jornada longa, não é só o momento que a gente tá, né? É o que a gente construiu e o que a gente ainda vai construir. E obviamente, muito sem saber, o Castelo rá apareceu na minha vida. Primeiro apareceu o primeiro rá Senta que lá vem história, que era um programa infantil muito diferente, né, dos programas infantis que existiam, dirigido pelo incrível Fernando Meirelles, já tinha o Flávio de Souza, né, também ali já nessa parte. E esse programa é muito premiado. E aí nos convidam, tanto eu quanto a outra patativa, a Cissa Meirelles, a fazer o teste, né, para esse personagem. E obviamente a gente foi fazer o teste, entendeu que a gente foi bem no teste, porque já a música estava gravada e tudo mais e a gente embarca nessa. Então, eu acho que nesse momento eu posso dizer que eu tive a sorte de morar não só numa árvore, mas como num ninho de João de Barro, que é onde as patativas moram, dentro do Castelo rá Só que assim, a gente grava o programa. Eu me casei muito cedo, né? Com 19 anos eu já era casada. E aí eu faço esse programa já nessa época, né? E acaba que a gente grava ali um período e vai embora. E é um período curto, tá, Rafa? Que a gente grava. E vou embora. E aí, depois que o programa é lançado, depois de 3 meses ali, que já tinham acabado as gravações, ou seja, sua cabeça já está em outro lugar, você já está fazendo outra coisa, começa a estreia do Castelo rá e vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, o programa fica no ar, né? Posso dizer que pelas redes sociais até hoje, porque você vai no YouTube e acha isso. E de certa forma, a dança, ela me joga na comunicação. Primeiro, né, antes até de eu casar. Então eu começo a fazer eventos dançando, né, que são as experiências de marca. E nesse caso, eu começo com experiências de marca para o público interno, que era justamente o pessoal de vendas, o pessoal de reposição de gôndola, tudo isso. E aí, para fazer a quebrada, né, do ritmo, inclusive da convenção, né, de tudo que se tinha que passar para essas pessoas, a gente fazia alguns números com dança, com musical, com mágica, enfim, tinha show, tinha tudo isso. E aí é nesse momento que eu falo assim: nossa, isso é muito interessante.
Isso é tão interessante. Agora, sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que eu sei fazer isso. A minha formação de dança pode me colocar nesse lugar, como tá aquela assistente de palco ali, colocando a gente para dançar na hora certa, falando para um diretor que horas ele tem que entrar em cena, passando um texto com esse diretor. E aí eu começo, né, a ficar mais próxima dessa assistente de palco, dizendo, tipo, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa? E aí, obviamente, nessa hora que muitas coisas acontecem, né, durante um evento, ah, vai lá buscar os bailarinos e já fala que é daqui a 5 minutos que vai começar a próxima entrada. Ai, já fala. Ai, me perdi no texto, aonde eu tô. Ah, você está aqui, né? Então eu sabia onde estava, eu sabia justamente por essa minha formação. E aí eu me encanto entendendo que essa forma de comunicar, que é uma forma através de experiências, é muito encantador. Mas isso passa na minha vida quando, na verdade, a parte de experiência de marca era o patinho feio da comunicação. Não era o que todo mundo fazia e o que todo mundo queria fazer, né? Porque hoje você olha esse mercado, né, da comunicação e tal, você tem muitos lugares para ir, você tem shows internacionais, você tem um glamour da profissão de falar, não, eu trabalho produzindo um show internacional. Isso não acontecia há 30 anos atrás, né? Então, era um pouco aquela coisa que parecia que se você não deu certo num lugar, ah, então fica aqui. Só que a transformação da comunicação, a necessidade das marcas em criar suas comunidades, em falar com o seu público, em envolver e engajar o seu público, faz toda essa história mudar nos últimos 30 anos, basicamente acontecendo o que a gente viu esse ano de 2025 no Festival de Cannes, que é não existirá mundo para as marcas sem experiências, né? As experiências passam a ser para as marcas quase que uma obrigação. Então, tudo isso, assim, meio que foi apostando na minha trajetória. Mas eu vim fazer faculdade aos 22 anos, quando eu entendi que se eu não tivesse uma faculdade, eu não cresceria dentro da profissão. Eu fui assistente da assistente da assistente de palco, até chegar a assistente de palco, até chegar a diretora artística de eventos. Eu passei pelo planejamento de uma agência, eu passei pela criação, eu passei pela logística, pela produção logística, pela produção, pela pré-produção, até que eu me tornei, de fato, diretora artística de eventos e diretora de produção de eventos. Então, a minha vida veio nesse lugar também das descobertas, das portas que foram abertas e que eu tinha que aproveitar as oportunidades, não dava para eu deixar para depois. E aí eu vim flertando com tudo isso até o momento que eu falo que a ecologia passa pela segunda vez na minha vida, né? Porque a gente não falava ainda sustentabilidade, e tal, a gente falava ecologia, né? Esse termo que acho que foi um dos primeiros termos assim mais famosos dentro, né, dessa questão ambiental. E aí eu falei, gente, olha, dá para construir uma cidade inteligente? O que será isso? Aquilo me interessou demais. E aí eu ouvi falar de emissão de gases de efeito estufa, eu fiquei olhando aquilo e eu falava, o que que isso tem a ver com o que eu faço? E aquilo tinha tudo a ver com o que eu faço dentro do live marketing, dentro da comunicação, dentro das experiências, né? E aí eu fui interseccionando a minha vida com esse lugar, até que em 2004 isso se torna ESG, eu já empreendedora, né, ali olhando para esse lugar do empreendedorismo, ainda não estava empreendedora, mas olhando para esse lugar do empreendedorismo, flertando com ele, né, falando, olha, eu quero estudar mais sobre isso, né? É, fiz faculdade, fiz uma especialização, fiz pós-graduação depois, fui fazer curso para conselho. Então, eu vim me formando um pouco nesse lugar, sempre do ponto de vista
né, olhando para a sustentabilidade e olhando ali para a comunicação, porque o poder da comunicação é de fato o poder de transformar o futuro. Eu sempre entendi isso nesse lugar, né? E aí, olhando para esse lugar, olhando para a sustentabilidade, para o ESG, eu falei, gente, olha essas duas coisas juntas, né? Como é que a gente pode construir de fato no futuro um mundo melhor? Então, eu venho olhando desse lugar, eu me torno empreendedora, momento que eu mais aprendi da minha carreira, eu nunca aprendi tanto como sendo empreendedora. E aí eu vou me desenvolvendo nesse lugar do empreendedorismo, vou para programas que fazem mudar, inclusive me formar em pensamento, como o Winning Women da Ernest Young, né, da UI. É, E eu vou aprendendo com outras mulheres também nesse lugar, acho histórias assim muito inspiradoras, até os dias de hoje aí, depois, né, de criar e de ter a minha própria empresa, depois de vender uma parte da minha empresa para o grupo BN Partners, quando o Bazinho Ferraz me convida para ir para dentro desse grupo. E até pensando um pouco no que ele estava vendo desse futuro, olhando para esse lugar do ESG que cada vez mais eu habito, né, e quero habitar, dentro da minha casinha de João de Barro, Rafa. Então é isso, assim. E hoje, né, nesse lugar um pouco que eu tenho chamado de completude, que é de me sentir completa, que é entender que eu posso sim estar num lugar que me construiu lá atrás da arte para um lugar de palestrar sobre, né, o futuro e o que eu acredito de comunicação, olhando, né, para o ESG e como o ESG vai ter que estar presente nas nossas vidas para o futuro e como a gente constrói, né, esse lugar coletivamente, né, que eu acho que o futuro é muito sobre isso. Jornada incrível, linda, e olho muito para o seu definição de cargo atual, empresária e tudo mais, empreendedora, perdão, e eu leio às vezes no LinkedIn lá que é Chief Sustainability Officer, que é uma coisa que eu almejo também, honestamente, que é olhar para isso no job, né? Todos os dias, quando a gente pode olhar, e eu lembro também do Kofi Annan, você falou de ecologia, né? A gente teve a Eco 92 no Rio de Janeiro aqui, incrível. E eu lembro do Kofi Annan falar do Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, que é, obviamente, vamos pensar na lucratividade, para os nossos clientes aqui, a turma da agência, os planners vão pensar, os estrategistas vão pensar nisso, pegando qual é o objetivo, né, da campanha, da experiência que a gente está criando para a marca, qual é o problema a ser resolvido, depois nos estudos pensar nisso, nos insights de consumidor, insights de categoria, etc e tal. Mas acho que sem esquecer disso, né, do impacto positivo para as pessoas e para o planeta, além da lucratividade, que é o que eu almejo nos projetos que eu faço sempre, de buscar isso. E hoje na nossa praia, né? Na nossa praia, como é que é o trabalho, sabe, que vocês fazem com os clientes nesse sentido? É de pegar o briefing e olhar para as experiências, como que é hoje? Bom, hoje a gente tem alguns pilares dentro da nossa praia que a gente foi construindo, depois, inclusive, da nossa entrada na Beam Partners, né? Então, hoje a gente tem um pilar que eu falo, que é o pilar de eventos regenerativos, de marketing regenerativo, de comunicação regenerativa, onde a gente recebe um briefing e aí a gente pensa em como a gente resolve o problema, né? Briefing, para vocês que estão assistindo, que não são da comunicação, eu sempre falo que é qual é a nossa dificuldade, né? Porque é quando a gente conta para uma empresa o que, que a gente precisa resolver, qual é o nosso problema. Então, a gente recebe o problema dos clientes e a gente entende ali como que a gente direciona esse problema. Se esse problema precisa inicialmente de uma comunicação interna, aonde a gente olha para essa comunicação, constrói esse engajamento interno para que a gente leve isso
o externo, e aí isso pode ser construído através de experiência, através de comunicação interna, que é o chamado endomarketing. Então, a gente tem esse pilar, né? Que pode começar no endomarketing, que vai para fora dos eventos sustentáveis, então, em eventos internos, eventos externos, onde tudo que a gente cria nesse lugar de não gerar mais resíduos e de emitir o menor efeito, o menor índice, né, a menor taxa de gases de efeito estufa, aonde a gente olha para isso e tenta gastar o mínimo de energia. Então, quando a gente trabalha com LED e tal, a gente sabe que a gente gasta menos energia. Quando a gente olha para o gerador e entende que a gente pode usar um biocombustível. Então, a gente olha para a experiência inteira neste lugar. E aí, como a gente já estava muito olhando para isso e entendendo isso, a gente criou um segundo pilar, que é uma plataforma de como avaliar o quanto esse evento está sendo ESG. Legal. Então, essa plataforma, as pessoas podem entrar, as agências podem entrar, existe ali uma metodologia, né, que a gente avalia a agência e alguns fornecedores. E aí, a partir deste momento, você tem uma porcentagem do quanto esse evento está sendo regenerativo. Então, a gente fala dos três pilares, o que esse evento fez para o ambiental. Então, ele tem um protocolo de gestão de resíduos. Esse protocolo foi seguido? Qual foi o destino dos resíduos gerados por esta experiência? Foi aproveitado, né, nesse descarte, como foi feito, para onde foi. Então a gente tem ali, teve compensação, né, da emissão de gases de efeito estufa, do que a gente precisa compensar, foi mitigação, foi compensação completa, a gente deixou crédito, a gente compensou como? Plantando, comprando crédito de carbono. Então, assim, existe lá para o pilar ambiental, para o pilar social, por exemplo. Existe uma política para este evento de violência contra as mulheres? Como que é essa política? Como é esse protocolo? Né? Existe ali uma política contra trabalho infantil de qualquer um dos fornecedores. A gente está olhando para essa cadeia com o olhar que a gente necessita. Então, esta plataforma, nos três pilares do ESG, ambiental, social e governança, então, utilizamos alguma cooperativa para que se associasse com a gente neste evento, para que a gente pudesse destinar todas as latas de alumínio, por exemplo. Então, com isso, a gente vai entendendo como um evento pode ser de fato sustentável. E ali a gente consegue dar uma nota, né, de avaliação para a sustentabilidade desse evento. E eu gosto de falar que a avaliação, Rafa, sabe? Muita gente chega para mim e fala: "Ah, mas é um certificado?" Gente, para mim, certificação é uma coisa realmente muito séria. O ISO é uma certificação, né? A gente tem hoje um ISO para isso. O que dentro do evento acontece é que a gente tem muitas experiências geradas uma atrás da outra. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Por isso que eu proponho, inclusive, o termo ecossistema transitório. Por quê? Evento tem início, meio e fim. Então ele tem hora para começar com este ecossistema e ele tem hora para terminar. E o que a gente faz nesse lugar é sim avaliar este ecossistema transitório. E aí a gente tem um terceiro pilar, que foi o que veio surgindo ao longo dos anos, que é: você faz isso, você tem como avaliar isso, mas eu posso contratar você para, por exemplo, uma consultoria para o meu evento e você me indicar o que eu posso fazer para atingir os melhores índices de avaliação, para ser o mais sustentável possível, que é o nosso terceiro pilar, que é o pilar de consultoria. Então, a gente olha para esses três pilares, entendendo sempre como que é isso como comunicação, porque
eu vejo comunicação em tudo que a gente faz. A gente fala que o mundo precisa se comunicar melhor, né? Então não tem como a gente não falar de comunicação quando a gente olha para todos os pilares que a nossa praia hoje tem aqui dentro. Muito bom. E os clientes, vocês precisam convencê-los, eles já vêm com isso, imagino eu, na cabeça, assim, né? De olhar para esse lado sustentável do evento, do objetivo de negócio e tudo mais. Quando chegam na nossa praia, imagino que eles já querem mais informação nesse sentido, ou não. Olha, tem as duas coisas. A gente tem cliente que vem querendo de fato um evento sustentável, e a Legal. gente tem cliente que vem que quer e entendeu que a gente pode entregar uma boa experiência. E o que seria essa experiência regenerativa? E eu acho que a hora que a gente começa a conversar, as pessoas entendem muito o que a gente se propõe a fazer, olhando para o marketing regenerativo como um grande bloco. Por quê? Porque o marketing regenerativo ele diz que o mesmo dinheiro que é para você ativar, né, uma ação, uma experiência, este mesmo dinheiro deveria ser para você regenerar, porque só tem um dinheiro. Então, quando a gente vai para esse olhar do todo, todo mundo sai ganhando. E aí as pessoas começam a entender: ah, eu entendi que isso aqui eu posso melhorar para o outro, mas isso tem a ver com a vocação da nossa empresa, né? Hoje a gente já encontra, Rafa, muitas pesquisas que dizem que em mais de 53% as empresas são o que a comunidade entende como responsável pelas mudanças mais do que o governo. Ou seja, as pessoas esperam muito mais a mudança vindo das empresas, então as empresas ali como este, né, agente de mudança do que dos governos. E aí as empresas também entenderam ao longo desse tempo o seu papel social. Então, como é que a gente junta isso nessa equação que é o lucrar, porque tem que lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Se eu não lucro, eu não tenho dinheiro para regenerar. Não dá só para eu regenerar. E aí, desse ponto de vista, a gente entende o quanto o ESG precisa estar intrínseco nos negócios dos nossos clientes, inclusive como ferramenta inovadora. E é muito desse lugar que a nossa praia está e que a nossa praia vê assim o futuro do mundo. Incrível, é admirável, e a frase ali me ajuda a pensar nisso também no Never Give Up, né? Da gente never give up. E penso nas 73, se não me engano, por cento, geração Z diz que paga mais, pagaria mais, se souber que marcas que são sustentáveis, sabe? Que tem sustentabilidade no processo de produção, enfim, e tudo mais. Então, já é a maioria das próximas gerações, e a gente pensar nisso, sabe? Na comunicação que tem esse impacto, como você falou, lucratividade para ter essa regeneração. E aí ter o triple bottom line acontecendo, né? Vamos olhar para o lucro? É, tradicional, vamos, sempre, mas o que a gente pode fazer pelas pessoas e pelo planeta vai ajudar a aumentar a lucratividade. Ah, sim. Rafa, eu fico olhando assim, porque eu acho que um pouco da comunicação, né, é um pouco a gente ser esse estudioso dos movimentos do mundo, sabe? Quando eu começo a ver como o luxo está se transformando, né, criando cafés acessíveis, como as pessoas estão se relacionando da geração Z com esse luxo de uma outra forma, de uma outra maneira, inclusive se perguntando o que é luxo, né? Então, eu acho que a gente tem um mundo de mudanças por aí que as mudanças serão muito rápidas. A pergunta é sempre: a sua marca está olhando para essas mudanças desse ponto de vista da sustentabilidade? Porque a gente tem visto cases incríveis acontecerem, cases que criam, através da sustentabilidade, inclusive, novos negócios. Que inovam a partir desse olhar. E a Twin Transition, que está aí,
ela veio e não tem como o mundo entender a inovação, a inteligência artificial, tudo que está vindo por aí, sem entender a Twin Transition, que é justamente esta transição tecnológica, inovadora, do ponto de vista da inovação e da sustentabilidade juntos. Por quê? Porque vem muito mais gasto de energia para inteligência artificial, usa muito mais, né, a parte de água e, além disso, emite gases de efeito estufa. Então, a inteligência artificial emite. A gente viu aí, né, a mensuração daquela trend do estúdio Gimli, né? Gimli, que é aquele estúdio que você colocava lá e fazia foto, que tem uma série de discussão atrás disso, obviamente, de direitos autorais, né? Como também vimos agora recentemente em Cannes e tal, e que por dia, usada, né, por 3 milhões de pessoas, emitia 1,30 e poucas toneladas de gases de efeito estufa. Ou seja, como é que a gente progride? Como é que a gente traz? Porque a gente não tem que trazer, a inteligência artificial já está aí. Mas como é que a gente olha para esse termo da Twin Transition de agora para frente? Porque não dá para criar um produto tecnológico de inteligência artificial, né, e de inovação que a gente não pense neste lugar. E fico pensando se a inteligência artificial vai roubar o trabalho dos estrategistas também. Acredito que não, que é Human Intelligence mais Artificial Intelligence trabalhando juntos, mas fora a grande emissão aí de gás carbônico, infelizmente, mas o que que você acha da inteligência artificial no nosso trabalho, no dia a dia? Olha, muito de insights, assim, e acho que um dos grandes insights que eu vi em Cannes, né, no Cannes Lions Festival, nesse ano de 2025, o Rafa, foi que a inteligência humana está no lugar que tem que estar. Aí todo mundo fala, mas não é a inteligência artificial? Não, a inteligência artificial para mim sempre foi um meio de acelerar nossos processos para que a gente possa acompanhar. Mas a inteligência humana é quem tem ali e que demanda para a inteligência artificial. Então, a inteligência humana nunca esteve no lugar que ela deveria estar corretamente, que é entendendo que a inteligência artificial é um meio para atingir uma velocidade maior, um meio para compilar leituras mais fáceis, um meio de entender que ela pode trazer, né, inclusive insights para dentro do projeto. Ou seja, ela é mais um meio, mas que jamais a inteligência humana vai ser desprezada. É óbvio que a gente vai passar por um período de entendimento disso, como estamos passando. Vamos perder muito trabalho e vamos perder posições de trabalho, mas vamos ganhar lá na frente e criar novas profissões que ainda nem existem hoje. Então, vai haver para mim um equilíbrio dessa balança, né, neste lugar da gente entender, mas para mim nunca foi tão claro esse insight de que a inteligência humana é o nosso superpoder. Principalmente na comunicação, assim, neste lugar, né? Então, Cannes, que é o festival de criatividade, que se coloca como o maior festival de criatividade do planeta, né? Traz muito esse insight de que o nosso superpoder é a inteligência humana. E a criatividade notada dos brasileiros ao redor do planeta, que esse ano foi, pelo menos, o país de Cannes. Aí no final, com essas, infelizmente, essas coisas que aconteceram lá em relação aos prêmios dados, mas com case studies não reais, né? Pelo menos não Oh, nas. Rafa, você sabe que sim, eu sou uma pessoa que sempre 99% do meu dia é ver o copo meio cheio do que meio vazio. E eu acho que
Primeiro, os brasileiros como criativos, eu vou falar, não tem para ninguém. Acho mesmo isso. Até criativos no lugar de trazer uma discussão que há muito tempo precisava acontecer em Cannes. Essa discussão não é de hoje. Então, essa discussão já vem há muitos anos, e há muitos anos a gente precisava olhar para esse lugar de governança e de ESG dentro de Cannes. Então, porque às vezes parece que quando a gente coloca os brasileiros nesse lugar, todos nós temos esse lugar. Mas eu acho que para a gente evoluir, a gente precisa falar sobre o assunto. E o assunto nem era falado. Quando você vê historicamente, é, não faz tantos anos assim que os cases de Cannes eram divulgados assim publicamente como uma espécie de laboratório de insights deixados para o futuro. Então, toda essa transformação ia cair num dia nessa discussão. De fato, eu não queria que fosse cases brasileiros nessa discussão. Mas se para isso serviu, eu ainda acho que os brasileiros estão nesse lugar de colocar o negócio para discutir. É, não tinha Por pensado nisso. quê? Porque eu quero sempre, inclusive, porque assim, a gente fala, a gente está numa sociedade e tal, e é preciso errar para a gente aprender. A gente tem o discurso. Mas o que que a gente faz quando a gente mesmo erra? Então eu quero pensar também um pouco desse lugar, não sendo poliana. Eu não disse que não houve erro. Eu disse sim, houve erro, houve enfim, omissão, houve. A gente pode, inclusive, evoluir para dizer que houve um crime, claramente. Eu não estou tirando, mas houve também a oportunidade da gente discutir e, a partir deste lugar, questionar o famoso status quo que ninguém ousava questionar. E o questionamento veio. O questionamento veio da comunidade, o questionamento veio da sociedade, o questionamento veio dos clientes e o questionamento veio, tá, de um grupo de pessoas criativas mundiais. Então eu acho que se a gente olhar para isso, a gente está ganhando para o futuro. Não deveria ter acontecido. Mas a gente, com isso, teve chance de conversar. E muito poucas pessoas falam desse lugar e desse ponto de vista. Eu não estou dizendo que não houve erro. Não, entendo. Erro aprendizado, né? O que a gente, você comentou um pouco de aprendizado e evolução. Acho que é isso. Reconhecimento do erro. Acho que isso é forte. Reconhecimento do erro, aprendizado e evolução. E aí isso ajuda muito. E na evolução de Cannes também, do F também, eu vejo os prêmios conectados com isso, né? Com impacto social ambiental positivo, os prêmios olhando para isso, para campanhas que têm essa comunicação, pensando na mudança de comportamento do consumidor também, mas pensando o que pode ser feito. Natura, eleita lá pela Kantar, uma das marcas mais sustentáveis do mundo, a mais sustentável do Brasil. Enfim, acho que tem muitas coisas caminhando nesse sentido que também são bem legais. E da premiação ter essas áreas específicas, essas categorias específicas disso, acho que ajuda os criativos, não só do Brasil, do planeta, a pensarem nisso com frequência, né, no que dá para fazer. E nós, planners e estrategistas, também pensar nisso a cada briefing. O que a gente pode trazer de impacto lucrativo sempre, mas ambiental, social também. Não, eu acho que tem esse lugar. Eu acho que o que aconteceu em Cannes refletiu em outros prêmios, né? É, Tenho certeza que as pessoas vão criar os seus comitês, quem não tem. Na Ampro, por exemplo, Associação de Marketing Promocional, a gente já tem esse comitê, tem inclusive várias regras de regulamento, que estão desse lado da governança. Aperfeiçoamos isso.
né? Para que a gente possa evoluir a cada dia, a cada mês. E eu tenho certeza que todas as premiações vão olhar para esse lugar. Então, olha o ganho que isso tem para o futuro, é desse lugar, né? E para o mundo, porque era uma coisa que todo mundo falava, ah, isso acontece, isso está sendo feito e tal. Então, assim, mas ninguém nunca falava sobre isso. Ninguém. Então precisou acontecer para que a gente olhasse e para que a gente falasse sobre isso. A gente não gostaria, até porque ano passado eu, Erlana Castro e Paula Trabulsi fomos falar de ESG, né, de como colocar ESG dentro da sua equação criativa num dos palcos de Cannes. E então, a gente que sempre fala que tem insights, tem tendências, acho que o mercado criativo não entendeu super bem alguns a nossa mensagem, mas já era um insight de 2024, olhando para esse lugar aí, né, do ESG, como colocando ele na sua equação criativa, né? Amiga, sempre inspirador te ouvir, muito bom, né? Nesse papo aqui, obviamente, mas nos outros papos também, mas que bom poder ter sua presença aqui no podcast, de compartilhar, para também a gente tentar expandir esse olhar que você acabou de falar, que vocês compartilharam, por exemplo, no ano passado lá em Cannes, mas também aqui para a turminha que está assistindo a gente e para essa turma pensar no dia a dia, sabe? Qual é o impacto que dá para trazer pensando nesses aprendizados aqui. E vamos ver os aprendizados de Cannes também para os próximos anos. Obrigado demais, Dilma. Ô, Rafa, super obrigada. Eu também quero ver todos esses aprendizados, esses insights de Cane, porque eu também sou bem curiosa. Querido, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado você. Beijo grande. Y ahora pueden cortar el vídeo. Bom Ô, demais Rafa, falar contigo. Você eu, tem umas assim, perguntas? arriscado falar isso, mas eu precisava falar que a gente só. Não, porque os caras